Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Preces Espíritas. Continuação, item 20. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Prefácio. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. No entanto, aquele que venha falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo que não queiramos que nos fizessem. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixes sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Título: Ação de graça pela vitória alcançada sobre uma tentação. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecer-o a Deus e ao seu anjo da guarda. Prece. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Para pedir um conselho. Prefácio. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segunda, pode ser proveitoso a alguém? Terceira, se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pensar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem, e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma do bem e de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abstermos-nos. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar mau resultado em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meio de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados dessa sábia advertência: na dúvida, abstente. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Título: Nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele nos dá, e Ele nos pode conceder, quando tenha um fim útil e sério.
Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho que ele seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-te a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Formular o pedido. Título: Ação de graça por um favor obtido. Prefácio. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecê-lo, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito de sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre por um movimento espontâneo testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício sem que se faça mister e interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais, e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias, para esse efeito, longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Prece. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores da vontade de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. Título: Ato de submissão e de resignação. Prefácio. Quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprudência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa,
é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último, em que pela natureza da expiação poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta, e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Prece. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter uma causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons Espíritos, que me protegeis, dai-me força para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abafa em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, que contribua para o meu adiantamento. Outra prece. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir que me dês forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir, se me não amparares. Não me abandones, Senhor, e sem ti nada posso. Outra prece. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Faze brotar a fonte da água viva, onde eu me dê sedente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas das aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome. Se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Prece para um momento de perigo eminente. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitas assim, o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas muitas vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Prece. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Ação de graça por haver escapado a um perigo. Prefácio. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para o outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Prece. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo,
e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me a podes tirar quando te apraza. Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Prece para a hora de dormir. Prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu, por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momento à liberdade. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora da liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venha a juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio.